muito bom dia a todos aqueles que nos assistem, tanto pessoalmente quanto pela rede informática, a mais esta reunião dos comentários e glosas dos textos registros sobre registros previamente publicados pela Uniregistral. Meus cumprimentos iniciais ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral. E vamos ao final da nossa exposição de hoje, que diz respeito aos registros sobre o registro número 41 e que conclui a parte relativa ao princípio da especialidade. A partir da próxima semana, começaremos o larguíssimo capítulo do princípio da legalidade, que já se encontra com 19 textos, 18 publicados, o 19º já está pronto e o 20º está sendo elaborado e ainda deverá seguir muito amplamente. Mas ao final da nossa exposição de hoje, vamos sortear 2 livros. Esse primeiro, agora vamos mudar um pouquinho aquela série de livros publicados, salvo a Suma Gramatical do meu grande amigo Carlos Noguet, que nós conseguimos comprar aqui os últimos exemplares da segunda edição, que já está esgotada. Está esgotada essa segunda edição também, felizmente. Mas hoje vamos começar uma série nova de livros. Esse livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Um livro muito interessante. Esse livro será sorteado agora para 2 grupos. Um livro sorteado para 2 grupos. Aqueles que compartilharem publicamente a nossa exposição, ou seja, compartilhamento público durante a exposição. A este grupo também se adicionará o grupo dos que aqui se encontram com presença física. Então, o sorteio abrangerá tanto os que aqui se encontram, quanto aqueles que compartilharem publicamente a nossa exposição. E um segundo livro, que já sorteamos antes, e que é realmente uma pérola de livro do Mortimer Adler, Aristóteles para Todos. É uma exposição muito clara de Aristóteles, evidentemente que é uma sinopse da obra de Aristóteles, e que será sorteado para aqueles que já se encontram inscritos no EAD do site da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita e a minha esperança é de que até o final deste ano, de 2017, tenhamos 400 inscritos lá. Eu não entendo por que, sendo gratuita a inscrição e só trazendo benefícios, as pessoas não se inscrevem. Eu mesmo estou disposto a fazer umas 10 inscrições lá e começar a participar dos sorteios dos livros. Bom, vamos aqui à nossa aula. Eu só quero apenas anunciar que estive na quinta-feira de manhã falando em Belo Horizonte, para a honra minha, no encontro dos Corregedores Gerais de Justiça de 2017, sob a presidência no Colégio dos Corregedores Gerais, de meu estimado amigo, o desembargador Manuel Pereira Calças. Lá também estava o desembargador André Praça, que é o Corregedor-Geral de Minas Gerais, vários Corregedores Gerais de todo o Brasil. Estive com a desembargadora Nildes, minha querida amiga Corregedora do Maranhão, com gente muito boa de outros estados, e ali fui expor as razões que tenho para preocupar-me com a instituição do Operador Nacional de Registro. Aparentemente, essas razões foram sopesadas pelos corregedores estaduais, que resolveram criar uma comissão para estudar mais detidamente o problema, uma vez que até aqui isso tem sido passado sem a devida discussão, como seria de exigir, tanto antes da proposta como no Parlamento, uma vez que isso foi empurrado mediante medida provisória, sem ser matéria de legislação do processo legístico natural, que seria de uma lei ordinária. Bom, vamos lá ao tema da especialidade. Terminando hoje a questão da especialidade do fato inscritível. Já vimos especialidade objetiva, ou seja, do imóvel, a especialidade subjetiva, dos sujeitos ativo e passivo das relações jurídico-imobiliárias levadas ao registro, e agora vamos ver a do fato inscritível. Eu começo aqui fazendo uma observação que me parece muito
prudente e que é de caráter geral. E eu a faço para prevenir um equívoco que costuma ocorrer na avaliação do papel da observância da forma no direito registrário. É verdade que com um elogiável propósito de evitar exagerações formalistas, temos visto de vez em quando conviver uma consideração menos feliz sobre o que se aguarda com a segurança jurídica. Lembremos-nos que a segurança jurídica, que é uma das faces do bem comum, lembra-se daquele exemplo da moeda. O bem comum tem duas faces. De um lado, a justiça, de outro, a segurança jurídica. São coisas indissociáveis. É como uma moeda, nós não conseguimos dissociar a cara e a coroa de uma moeda. Nós podemos distinguir, mas são duas faces de uma mesma coisa. E isso se passa também com a segurança jurídica. A segurança jurídica vive em condomínio com a justiça. É um condomínio, segurança jurídica e justiça. Coisas indissociáveis, como ocorre com uma moeda, sempre alegórico, que não é meu, é de Lefir e também de Deleuze. Quanto também a ideia de um condomínio entre segurança jurídica e justiça é do grande Radbruch. Ou seja, são ideias que eu estou apenas trazendo aqui à consideração dos senhores e não são minhas. Gostaria que fossem, mas não são. De fato, quando se pensa na dimensão positiva da segurança em todo o seu gênero, ela se aproxima do conceito de expectativa ou esperança de obtenção de um dado bem. Ou seja, do ponto de vista positivo, ou seja, da perspectiva positiva, a ideia de segurança jurídica é a ideia de obter um bem. Ou seja, ela é a esperança de que eu obtenha um bem. Positivamente é isto. Na medida em que esse bem, que é um bem jurídico, a que tende o registro, possa, aqui numa hipótese, obter-se de outro modo que o assinado pela estrita observância do rigor formal, a alguns pareceria adequado suplantar a rigidez da forma. Por exemplo, mediante o recurso à autonomia de vontades. E aqui não faltaria a corrente invocação do tópico da economia de tempo, de custo e de esforços, ou ainda não de todo rara, alusão ao papel meramente instrumental do registro público. Sempre que nós rompemos com as exigências de forma no registro, ou quase sempre, para não ser excessivo nessa minha afirmação, os argumentos ou os pretextos utilizados são peculiaridade do caso, economia de tempo, de esforço e de gastos, autonomia de vontades ou caráter instrumental do registro. E aí nós começamos a ver algumas coisas que, na verdade, além de romperem historicamente com a natureza histórica, que essa connaturalidade da atuação registral, algumas vezes ofende a própria Constituição Federal. Querem ver um exemplo? Pode parecer trivial, e eu peço vênia para dizer uma coisa. Eu respeito muitíssimo quem determinou isso, é dos meus melhores amigos, mas aqui é preciso dizer com todas as letras. Isto viola a Constituição Federal. Determinar-se que o registrador de imóveis reconheça no balcão a firma num pedido de averbação. Essa função não é do registrador. O que se está fazendo aqui é retirando o que é constitucionalmente atribuído ao notário, historicamente próprio da natureza do notário, e atribuindo ao registrador de imóveis. A pretexto do quê? A instrumentalidade, autonomia de vontades, economia de tempo, economia de custo, economia disso, aquilo, mas, na verdade, violando não só a Constituição, mas a própria natureza do registro. Então, essas quebras da forma visam a quê? Visam a obter o aspecto positivo. Ou seja, olha, o que se quer é tal coisa, isso eu obtenho de maneira mais rápida assim. Então, parece que, positivamente, a segurança jurídica se resolve por meio dessas práticas anômalas. Mas vejamos o aspecto, efetivamente, que deve predominar no caso da segurança jurídica. O sentido mais próprio da segurança jurídica, ainda em todo o seu gênero, é o que a ela se atribui por uma dimensão negativa, não é pela dimensão positiva. É pela dimensão negativa, ou seja, segurança, e essa lição é mesmo clássica e vem exprimida ao menos desde a baixa Idade Média, é no sentido de que a segurança se inclina a evitar o mal,
não é tanto a produzir um bem, mas é a evitar o mal. Eu me asseguro para evitar o mal. Ou seja, é a dimensão negativa que prevalece. Securitas respicie malum vitandum. Ou seja, a segurança realmente visa a evitar o mal. Esse é o aspecto principal. Daí que a segurança seja mais uma oposição ao temor do que algo vinculado à esperança. Nesse sentido, eu remeto aqui, embora sem mencionar o local, a uma referência de caráter mais amplo que se encontra na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, dizendo exatamente isso. A segurança é quase sempre vinculada ao temor e menos, ou apenas secundariamente, à esperança. De maneira que a conta de que o déficit de bem pode assumir inúmeros modos, é com o respeito rígido à forma securatória que se trata de prudentemente evitar o mais possível todos os riscos do mal que correspondem a este quadro. Então é por isso que se deve observar. Eu posso obter esse resultado de outro modo. Então, quebra-se a forma do registro. Bom, aqui exatamente está o problema. Ou seja, atende-se a uma perspectiva positiva, mas se desatende aquilo que é o principal. Quer dizer, que é o temor de que com a quebra da forma se vá propiciar a abertura inadequada para o registro. Aqui eu faço um parênteses para sugerir que aqueles que estejam vendo, dado o fato de que essa audiência é intermitente, compartilhem publicamente a explanação para participar do sorteio desse livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Acho que vão gostar disto. Bom, ao registro público não se atribui a competência de determinar diretamente a res justa concreta, mas sim a de determinar a res certa, ou seja, a coisa segura, que indiretamente e em abstrato se harmoniza a um dado justo paramétrico, a um paradigma de justo, e alguma vez se diz o justo estatístico, ou seja, na maior parte das vezes, fazendo-se assim, se ajusta ou se harmoniza com o que é justo. Se molda com o que é justo. Às vezes pode falhar. Nós temos casos assim, reparem, é um caso aqui que se tornou famoso em São Paulo porque o registrador quase não dormia porque percebeu que sua atitude ia redundar numa injustiça material. É o famoso caso da dupla escritura, em que uma senhora comprou uma escritura de compra e venda de um imóvel e ela tardou uns dias para levar essa escritura ao registro. O vendedor, maliciosamente, tornou a fazer uma outra escritura, compra e venda, posterior a essa. E essa entrou em primeiro lugar no protocolo. E o registrador não queria, de jeito nenhum, observar a hora do protocolo. Porque queria que a velhinha fosse beneficiada, porque o título é anterior. Foi difícil convencê-lo de que a função dele não era ir resolver um problema que era próprio do judiciário, que ele tinha que seguir a forma. Porque na maior parte das vezes é isso que está certo. E nas vezes em que isso não estiver certo, cabe ao judiciário e não à magistratura da paz jurídica resolver. É essa a distinção que deve ser feita. Então, na maior parte das vezes, portanto, se nós quisermos falar isso em latim, que fica mais bonito, ut in pluribus, a res certa, ou seja, a coisa segura, corresponde à res justa, ao parâmetro de justiça. Algumas vezes isto falha. E quando isto falhar, quem tem que corrigir não é o registrador. Quem tem que corrigir é o jurisdicional. É o juiz em função jurisdicional. Daí que não se concedam ao registrador poderes próprios de equidade integrativa, ou seja, comatação de lacunas, preenchimento de lacunas, nem corretiva, ou seja, negar a aplicação da lei porque naquele caso a lei falha. Seria esta a hipótese. Ou seja, neste caso eu não vou seguir a ordem de prioridade porque eu acho mais justo tal coisa. O registrador não pode fazer isso. Sobre esse ponto voltaremos adiante. Não na aula de hoje, em outra aula. O tema da especialidade do fato inscritível entronca-se de maneira decisiva no âmbito deste rigor formal exigido do registro imobiliário. Já num primeiro momento, a sua aplicação convoca separar o que pode ou não inscrever-se no registro de imóveis
Esse é o fundamento original deste princípio. Ou seja, saber o que pode ter acesso ao registro, de maneira que eu interdite ou iniba causas que são tidas por não inscritíveis, de tal modo que, com isto, eu consiga evitar a desordem da vida jurídica, que haveria de produzir-se com uma política de inscrição plenária de títulos, se tudo se admitisse registrável. Dada exatamente a dimensão política do registro, com sua eficácia ordinária contra todos, erga omnes, parece notório não convir um sistema de tal modo aberto que permita a inscrição predial de não importa qual fato, ato ou negócio jurídico. Nós não podemos permitir, efetivamente, que qualquer coisa possa ingressar no registro. Tem-se à vista, por agora, a esse propósito, o exemplo que eu considero de todo indiscreto do registro civil brasileiro das pessoas naturais, com o fenômeno sociológico do que se vem designando de a imaginação ao registro, criando as chamadas instituições da euforia, ou seja, são instituições eufóricas. Então começa tudo a ter assim, uma dimensão popular, e vamos, e isto fará com que se extinga a segurança buscada com o registro civil. Numa referência de todo paralela, essa ideia de imaginação ao registro, ao slogan da Revolução Francesa de maio de 1968, l'imagination au pouvoir, a imaginação ao poder. O efeito desse aperturismo, ou seja, desta grande abertura, é a desordem e, de logo, a inutilidade do mesmo registro. Se tudo, e não importa o que, seja real, seja imaginário, seja real, seja afetivo, seja real, seja sentimental, seja permanente, seja transitório, puder registrar-se, nada mais precisa registrar-se. O registro fez-se inútil. A ideia de admitir no registro imobiliário títulos com conteúdo arbitrário, ou seja, a imaginação na tábula, a pretexto de favorecer a autonomia individual, é um modo de socialização do egotismo, ou socialização do egoísmo. Eu coloco o ego à frente das exigências do bem comum. O bem pessoal, ou aparente bem pessoal, passa a prevalecer sobre o bem da comunidade, sobre o bem comum. Isso está um pouco impróprio de dizer, porque o bem comum também é um bem pessoal. Eu prefiro retificar. O bem individual do indivíduo passa a ser, ou o bem particular, passa a ser superior ao bem da comunidade. Como se nós tivéssemos, por exemplo, é evidente que ter a mão rígida, em boas condições, é relevante para o todo. Mas se um dia eu tiver uma gangrena num dedo, é possível cortar. Ou seja, eu não posso sacrificar o corpo em vez de eliminar a gangrena. Ou seja, o meu dedo não é mais importante que o meu corpo, que o todo. A mesma coisa aqui. Ou seja, os dois são bens pessoais meus, tanto o bem completo da minha pessoa, física e espiritualmente, quanto o bem do meu dedo, são bens pessoais. Entretanto, um é um bem particular, um bem parcial, bem parcelar, que deve estar a serviço do todo, organicamente do todo. Se nós socializamos o egotismo, o que nós fazemos é dar supremacia ao bem particular sobre o bem da comunidade. E isso produz o resultado de apartar do registro sua vocação fundamental, ou seja, sua chamada fundamental, sua natureza fundamental, que é a de assegurar formalmente, por ser, e exatamente por ser, um espelho da realidade. Speculum rerum. Ou seja, o registro deve espelhar a realidade. Se nós permitirmos que o registro seja a inscrição do arbitrário, a inscrição da imaginação, a inscrição de afetos transitórios, de paixões transitórias, ele estará realmente a serviço, ao desserviço da comunidade. O fato de o hiperindividualismo expandir-se por meios jurídicos de documentação pública não impede, pela só difusão e pela só acolhida social, que se esteja diante de um simples hiperindividualismo, como está dito aí, de um egotismo que se coletiviza. Ou seja, isso corresponde à ideia da chamada sociedade de solidões. Aqui não há comunidade, há mera sociedade de solidões. Em resumo, a imaginação ao registro é apenas uma espécie do gênero insegurança jurídica,
E isto é um oposto do registro público, é um oposto da segurança. Embora possam concorrer ao registro imobiliário fatos, atos e negócios jurídicos com meros status obrigacional, quando a legislação o permita, por exemplo, o comodato, no caso brasileiro, a locação. Em outros países, isso é muito variável, e ora se admite, ora não se admite, o registro da posse, que também é discutível ter ou não caráter real, é de admitir que o registro público é mais adequadamente destinado à atração dos títulos referíveis a direitos imobiliários privados. Também nada impede que haja registros relativos a direitos públicos, mas o que se está a dizer aqui é que ele é mais propiciado a direitos reais imobiliários privados. A razão central disso é a connaturalidade entre o registro predial e os direitos reais sobre imóveis. E isso se põe exatamente pelo caráter absoluto desses direitos reais. É dizer, por sua oponibilidade contra todos, oponibilidade erga omnes. Nota que se afeiçoa à missão publicitária do registro. Esse é o ponto. O registro tem a ideia de uma publicidade erga omnes. E os direitos reais exatamente têm essa mesma nota, essa oponibilidade erga omnes. Este é o ponto que mais indica a compatibilidade ou a compaginação entre os registros, entre a publicidade registral e os direitos reais. Mas ao passo, isso é um tema importante, em que é suficiente uma norma geral, inclusiva da inscrição de todos os títulos com reflexo real de direito privado, de maneira que não há necessidade alguma de elencá-los em número clauso e sequer a título exemplificativo, não preciso dizer nada. Bastaria dizer isto: admitem-se inscritíveis os títulos que tenham potencialidade de transcendência real, títulos relativos a imóveis que tenham a possibilidade de produzir ou de criar, instituir direitos reais. Pronto, bastaria essa norma. Não há nenhuma necessidade de exemplificá-los e muito menos de exaurir a lista dos títulos. Já diversamente, quanto aos títulos de que resulte situação meramente obrigacional, seu registro deve estar estritamente previsto em lei. Porque, de não ser assim, tudo poderia ser registrado. Isso deriva, por manifesto, da falta de connaturalidade desses títulos, que só geram situações obrigacionais, com o registro que é dotado de eficácia erga omnes. Mais uma vez, eu lembro que aqueles que desejarem inscrever-se na lista para o sorteio deste livro, do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música, devem compartilhar publicamente a explanação de hoje no Facebook. E concorrer aqui com os presentes aqui, né? Também é isto. A especialidade do fato inscritível corresponde a uma individualização ou singularização expressiva e significante desse fato. Compreende a partida que se pontualize o título em sentido material, ou seja, a causa inscritível, e o título em sentido formal, ou seja, o documento. Vale dizer, para especializar o fato inscritível, não apenas se considera o conteúdo jurídico ou matéria, o ato conteúdo, mas também seu continente ou documento, a forma, o instrumento, o veículo. Nesta expressão, especialidade do fato inscritível, usa-se, ao lado de uma acepção própria, um tropo, uma metonímia, porque fato inscritível, em sentido estrito, é um conteúdo, e não o continente, ou documento que o exprime. Essa é a mesma figura de quem diz beber um bom copo, para referir-se a um vinho de boa qualidade. Não é? O conde bebe um bom copo. Bastante. Bastante. O Chesterton dizia da cerveja, mas eu digo isso... não dizia de um vinho, dizia do Borgonha. Chesterton diz que devemos agradecer a Deus o Borgonha bebendo temperadamente, não bebendo em excesso. Muito bem. Beber um bom copo, ou comer um bom prato, significa isso. Na verdade, nós estamos tomando o continente pelo conteúdo, e isso é uma metonímia.
Aqui também, o que se inscreve verdadeiramente é o fato. Este fato é o conteúdo, a causa, e não o documento. Um segundo fundamento para a especialidade do fato inscritível está em que se individualize precisamente qual direito em concreto, ou seja, em favor de quem, sob a carga de quem, recai sobre um dado imóvel singular. Qual direito em concreto? Frui, desfruta da publicidade registral. Ora, a especialização do imóvel já se obtém com a especialização objetiva. A dos sujeitos ativo e passivo já se obtém com a relação com a especialização subjetiva. O que falta, então? Falta apenas individualizar com as suas circunstâncias o fato inscritível, ou, se assim se preferir, o direito em concreto a que a situação corresponde. Por fim, terceiro fundamento, ainda que isto seja variável de futuro com os fenômenos conhecidos de caráter indexatório e desindexatório, ou seja, a variação do valor da moeda. O terceiro fundamento é a quantidade pecuniária que pode servir de base a diferentes pretensões jurídicas. Nós indicamos ali este valor exatamente para referir a quantidade pecuniária, uma vez que o direito tem uma larga projeção sobre o tema econômico. Em boa medida, o direito é apenas a redução das técnicas e da economia à moralidade. Isso, no fundo, que é o direito. De maneira que aí nós vamos indicar o valor da hipoteca, por exemplo, como valor cujo pagamento integral é a condição expurgatória do gravame. Daí é a necessidade da indicação desse valor, que também serve, no caso brasileiro, por exemplo, para a cobrança de emolumentos. Aqui mais de perto se vê a ideia da determinação do fato inscritível, mais do que da sua especialização. Na Espanha, por exemplo, Sánchez Román adotou este termo, determinação, para demarcar, em caso de uma só hipoteca recair sobre vários imóveis, a quantidade do gravame incidente sobre cada prédio. A isso atribui-se também o nome de especialização passiva, ou seja, distribuição ou divisão do crédito hipotecário por diferentes imóveis que lhe deem garantia. Essa expressão, por exemplo, se encontra em Jerônimo Gonçalves. Já por especialização ativa, trata-se da determinação fracionária de contitularidade de um imóvel ou de direitos sobre ele, ou seja, indicação fragmentada das compropriedades ou de contitularidades de direitos sobre o imóvel. Tem-se, pois, em resumo, que a inscrição deva especializar o imóvel. Primeiro ponto, que é a nossa especialidade objetiva, tá? Ouvimos, subdividida em vários aspectos. Especialidade de quantidade, especialidade de qualidade, especialidade de lugar, e nós acrescentamos ainda algumas outras distinções nas aulas anteriores. Igualmente, os sujeitos que se relacionem ao imóvel, numa dada situação concreta, tanto os sujeitos ativos quanto os sujeitos passivos. Finalmente, o fato inscritível, com todo seu conteúdo e a menção de seu continente, ou seja, tanto o fato enquanto título material, quanto em sentido impróprio, enquanto título em sentido formal, documento, instrumento. Desde que se trate, notem bem, de elementos dotados de eficácia jurídico real, ou com relevo para a individualização do título causal e do direito correspondente. Eu faço aqui um parênteses para dizer o seguinte: antigamente, no sistema ou na técnica de transcrição, exatamente quando se transcrevia tudo que estava no título. Elementos que tinham transcendência real e tinham importância para a situação concreta ou não. Eu vi, por exemplo, numa comarca aqui do estado de São Paulo, e os senhores têm todos experiência de terem visto isso também. Apenas menciono um exemplo, porque durante uma correção eu vi uma escritura que se referia a 3 imóveis, só um era da circunscrição, 2 eram de fora, um até mesmo fora do estado de São Paulo, e a venda de um cavalo.
e era obrigado a transcrever, transcrevia tudo. Ou seja, coisas que não tinham relevância no âmbito da competência do registrador. E nem relevância, no caso do cavalo, relevância imobiliária, não é? Portanto, aqui, o que se deve inscrever, no que diz respeito ao fato descritível, é aquilo que tem efetiva relevância do ponto de vista da transcendência jurídico real, especificamente quanto ao imóvel que está sendo objeto da contratação. Ou outra forma de atuação de título. Não se pode, com efeito, converter o registrador em um amanuense, ou seja, alguém que copia tudo que ele põe à frente. Aliás, no sistema de matrícula, o que há agora é uma extratação em que o registrador ele redige, efetivamente. Ele é um criador. Ele não é meramente alguém que copia. Ele não é um amanuense, portanto. Um amanuense que, sob o pretexto de ser fiel à literalidade do título, inscreva no registro cláusulas convencionais destituídas de efeito jurídico real. Não nos olvidemos, nesse importante capítulo, que a inscrição no registro imobiliário goza da eficácia da legitimação registral, ou, quando seu caso, o da presunção da fé pública registrária. Eu vou dar alguns exemplos aqui interessantes. Um é a inscrição imobiliária de uma partilha, em que, além do imóvel, se cuidava também, por acaso, no tempo da partilha, quem ficaria com a guarda no final de semana de um filho menor. Então, é evidente que isso não tem nenhum interesse para o registro imobiliário. Não tem que ser colocada essa cláusula, embora faça parte do mesmo título, para dar um exemplo. Um outro caso, esse foi objeto de uma grande discussão aqui no Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, e, embora tenha uma peculiaridade que mereça ser adiante melhor considerada, e assim espero que venha a ser ao tratarmos do princípio da legalidade, que é o fato de que haja uma condição legal para a alienação do imóvel. Era um imóvel situado em uma zona industrial e a municipalidade fazia a doação desse imóvel sob a condição de que se construísse lá uma indústria, etc., para atrair a instalação industrial. E a lei que autorizava essa doação dizia claramente que as futuras alienações ou onerações do imóvel só poderiam realizar-se mediante autorização do município. Isso estava na lei. E a grande discussão é se esta norma deveria ou não constar do registro. E a votação do Conselho teve três posicionamentos. Como a dúvida foi acolhida e a sentença mantida, acabou isto ficando uma discussão a látere sem eficácia prática, porque não foi decidido esse ponto. Um dos votos dizia que talvez fosse recomendável, uma linguagem assim, talvez fosse recomendável averbar esta condição quando o registro fosse feito. O segundo voto dizia claramente que deveria constar obrigatoriamente do registro essa condição legal. E o terceiro voto, que foi a posição que eu adotei, disse que não poderia constar de jeito algum, porque já havia publicidade bastante na lei. E a lei, salvo a lei de efeito concreto, não era o caso, salvo a lei de efeito concreto, ela não é ato legislativo, e ato legislativo não vai para o registro. Isso não é título administrativo. Bom, é uma questão discutível, é verdade, e claro que ela não se solve pela ideia, seria bom que isso constasse do registro, porque seria bom uma série de coisas. O problema não é de seria bom ou não seria bom, é o que deve ou o que não deve constar do registro. Então, essa é uma discussão, mas à margem de saber se nesse exemplo concreto, porque sempre quando se discute casos concretos é sempre um tanto mais menos seguro do que a discussão de causas gerais. Nós temos o nosso conhecimento, quando é universal, é sempre mais certo e mais seguro do que o conhecimento do particular. Quanto mais particularizamos, mais dificuldade temos para encontrar a verdade e afirmar com a mesma certeza. Mas à margem disso, o que se põe em discussão é isto, ou seja, nem tudo que está no título deve ingressar no registro. Não é mera prática de transcrição, não é mero ato de amanuense a praticar pelo registrador.
Não nos esqueçamos, neste importante capítulo, que a inscrição no registro predial goza da eficácia da legitimação registrária, ou, quando seu caso, da presunção da fé pública registrada. Este é um problema a considerar, porque no momento em que nós lançamos qualquer coisa no registro, passamos a atrair para aquilo, ao menos controversamente, mas em princípio sim, a presunção de veracidade. Seja absoluta, nos casos em que se admita a fé pública registral, seja ao menos a relativa graduada, no caso brasileiro, da legitimação registral. Admitir, sem fortuito apoio excepcional em norma de lei, a inscrição de cláusulas carentes de eficácia real é desordenar o registro e sua finalidade securatória. Eu concluo aqui, e aí vamos concluir todo o tema do nosso princípio da especialidade, para o direito positivo brasileiro contemporâneo, ou seja, dos nossos dias, que o tema vem tratado com caráter matriz nos números 3 a 5 do inciso 3º do artigo 176 da nossa Lei de Registros Públicos, prescrevendo-se a menção no livro 2 do título da transmissão ou de ônus, a forma do título, sua procedência e caracterização e o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver. Aí eu não perderei a anedota, inclusive o erro de português de antecipar esse advérbio inclusive, que só pode ir ao final das frases, não aí onde está. Todavia, uma excursão pela normativa extravagante da Lei de Registros Públicos, ou mesmo uma excursão pela própria Lei de Registros Públicos, convencerá de que muitas outras indicações possam atrair-se ao registro por força do princípio da especialidade. Aí eu remeto a 2 casos, os artigos 1497 e 1498 do Código Civil em vigor. Muito bem. Nós terminamos agora, enquanto a doutora Graziella prepara o sorteio dos livros, terminamos o tema do princípio da especialidade. Qual é, efetivamente, o meu desiderato nessa nossa série de explanações? Estamos ferindo algumas coisas novas. Eu acho que tratamos de questões e por ângulos possivelmente não antes observados na nossa doutrina. E eu sou muito grato a todos, tanto aqueles que aqui frequentam, cujo estímulo para mim é indispensável, quero deixar bem isto claro, quanto aqueles que pela via informática têm tão generosamente se devotado a prestigiar essas aulas e muitas vezes a escrever-me, a instigar-me com perguntas, com novos ângulos. Esta grande oportunidade que estou tendo de rever o pensamento registral. Eu penso que entre os primeiros artigos dessa série e os que eu tenho produzido agora, a partir dos 58, sobretudo, em que eu estou com uma dedicação mais específica, que vai ter uma interferência prática mais clara na atividade, ou pode ter, pelo menos, essa interferência, eu também próprio aprendi muito com os senhores e com as instigações e interpelações que me foram feitas e com a oportunidade que me é dada de ter um material para repensar. Porque é claro que eu poderia, é certo isso, eu poderia repensar isso tudo sozinho, sem ter um objetivo prático de escrever ou de expor. Mas acontece que provavelmente eu não sei se faço isto bem, mas a minha vocação é sobretudo para a aula. O que eu mais gostei de fazer na vida foi tentar lecionar. Foi ter a ilusão de que eu posso ajudar alguém a trilhar trilhas que eu próprio trilho e que a partir daí essas pessoas possam, como deve ser, aprender por si próprias aquilo que têm de aprender. Eu não tenho a ilusão de que alguém possa efetivamente ensinar outro. Ensina pequenas coisas, mas o nosso aprendizado é trilhar o já trilhado. E aí, se nós conseguirmos meditar. De maneira que eu tenho encontro-me neste chamado de tentar ensinar alguma coisa. E espero ensinar, como eu disse antes, incentivar a que meditem. E eu próprio tenho a impressão de que evoluí bastante graças a esta instigação persistente, chamemos-los assim, dos queridos alunos. Na próxima semana, vamos iniciar
o trato, como eu disse, muito extenso sobre o princípio da legalidade e que tem me propiciado algumas surpresas de compreensão também. Espero que eu consiga ter êxito em transmitir isso favoravelmente a todos os senhores. Doutora Graziella, podemos sortear quantos compartilhamentos hoje? Vamos ver se eu tive sucesso em fazer propaganda. Com o pessoal aqui, então deram 36 e nós estamos em 9. Então são 45, mas vamos tirar os 9. Não, 36 com os 9. Ah, 35 com os 9? Muito pouco. 27, né? Nem com a minha... Veja. Nem com o seu... Não tem. Com o seu gogó. Não Mas adianta, agora vai não ter adianta. livro musical. Livro musical pode melhorar a partir de agora. Vamos lá, primeiro sorteio. Vamos lá. Número 34. Vamos ver quem foi. Disse aqui, né? Não foi aqui. Marília C. Teobaldo. Muito bem, doutora Marília. E aí, Acaba de receber o livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Muito bem. E aí agora, entre os 341 alunos, Inscritos gratuitamente no site da Uniregistral, no EAD. número 321, Fábio Kendi Takahashi. Esse já ganhou. Já ganhou? Muito bem. Ó. Tem gente que tem Tem. atração de sorteio. Doutor Fábio, meus parabéns. Aristóteles para todos, o Mortimer Adler. Muito bem. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Agradeço aqueles que nos assistiram pela rede informática. Renovo meus agradecimentos à empolgação que me transmitem os muitos alunos. É um motivo adicional pelo qual eu quero continuar a dedicar-me nisso tudo. E meus cumprimentos ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral, a doutora Maria. Cumprimento agradecido ao serviço técnico e à administração, Graziella, Bianca, pelo apoio que dão a essas realizações. Muito obrigado a todos e na semana que vem, se Deus quiser, nos encontramos novamente aqui. Muito obrigado.